ao segundo episódio do PETcast, sua principal fonte de informação sobre tecnologia e projetos do PET de Sistemas de Informação de Monte Carmelo. Meu nome é Mayara e no episódio de hoje a gente trouxe um convidado muito especial para poder falar um pouquinho mais sobre uma tecnologia que é recente, hoje em dia. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ChatGPT. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado e conversar um pouco mais sobre essa tecnologia nova. Bem-vindos ao segundo episódio do PETcast. Hoje a gente trouxe um convidado para poder falar um pouco mais sobre essa tecnologia recente, que é o ChatGPT. Pode se apresentar para a gente, Marcos, e seja bem-vindo. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Mayara e todo o time pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre tecnologia, sobre experiências aí que a gente vê em aplicação no dia a dia. Meu nome é Marcos Trigílio, sou responsável por uma área de TI de uma empresa de energia aqui no Brasil, uma estatal chinesa, aqui no Brasil está estabelecida desde 2017, que é a Speak Brasil, onde a gente lida com matrizes energéticas, desde a energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar, hidrogênio verde e algumas outras técnicas e tecnologias de energia que estão envolvidas aí nas nossas matrizes, E como responsável pela área de tecnologia, a gente está o tempo todo de olho nas novidades e naquilo que aparece aí no mercado para tentar levar aqui para dentro da empresa, ter maiores ganhos, maior produtividade, ganho financeiro, executar as atividades de forma mais rápida e mais precisa. Então são elementos que todo dia a gente fica olhando para o mercado para ver o que está acontecendo, E como já foi adiantado aí pela Mayara, hoje nós vamos falar um pouquinho de ChatGPT, dar algumas dicas, de quem está pensando em utilizar o ChatGPT para algumas atividades, Vamos falar o que é isso, como que funciona o ChatGPT. É uma coisa bem nova, mas as tecnologias envolvidas nele não são tão novas assim, Então é algo que surgiu aí mais no final do ano passado, em novembro de 2022, mas tem muita coisa que já é utilizada há bastante tempo, e a gente vai poder falar um pouquinho, trocar um pouco de experiências aqui com vocês. Para quem não sabe muito bem o que é e como que funciona, acho que a gente pode explicar um pouquinho mais sobre o que é o ChatGPT. Ele é basicamente um modelo de linguagem que gera textos. Então, é um chatbot onde você envia perguntas e ele gera respostas. O que eu acredito ser mais inovador sobre o ChatGPT é que é a questão da identificação da linguagem. Então, mesmo que você não saiba muito bem como perguntar para ele, ele sabe te gerar uma resposta satisfatória. Então, isso torna ele diferente de outros tipos de chatbots que geralmente não entendem muito bem o que está acontecendo. Enfim. Perfeito, perfeito. Muito, muito boa a sua colocação, o resumo, do ChatGPT. Então, na prática, ele é isso mesmo. É uma inteligência artificial aplicada num modelo de chatbot, ou seja, um robô por detrás de um chat que pode interagir, responder perguntas e até mesmo estabelecer uma conversa casual, por exemplo, Então, ChatGPT trata atualmente somente de texto, linguagens, texto, e foi criado aí com base em informações disponíveis na internet, livros, informações de fórum. Então tudo isso alimenta
a inteligência artificial do ChatGPT, né? E ele está preparado para responder diversas perguntas, né? E diversas questões que podem nos auxiliar no dia a dia, né? Como questões relacionadas à tradução de textos, né? Escrita e também composição de roteiros ou pedaço de roteiros, que pode ser muito utilizado aí para quem lida com questões relacionadas à redação, à composição de artigos e textos em geral. Lembrando que, como qualquer nova tecnologia, e também observando a forma como ela foi composta, né, é preciso se usar com bastante cautela, né? Por quê? Porque nem tudo ali às vezes pode estar 100% correto, né? Não que a inteligência vá criar situações ou mentir sobre situações, mas pode ser que a forma como ela foi alimentada e a forma como essas informações estavam disponíveis possam produzir uma informação que não seja totalmente a realidade, né? Então, nós vimos aí ultimamente na mídia, né, uma crescente escalada aí no uso de informações que não são verídicas, né? Fake news, né? Como a gente conhece, né? O termo mais popular, né? Informações não verídicas e uma série de veículos de imprensa, organizações governamentais criando elementos que possam dar um pouco mais de confiança nessas informações e checagem dessas informações, né? Então o ChatGPT ele precisa também ser observado com bastante cautela sobre esse aspecto, né? Então muitas informações que a gente tem ali dentro, ele pode servir para muitas finalidades, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso hoje, mas é preciso utilizar com bastante cautela no momento, né? E como que surgiu, né, o ChatGPT, né? Ele foi criado, né, por uma empresa, né, uma empresa de inteligência artificial, coletando informações do mundo todo disponíveis na internet. Então hoje ele tem uma capacidade de responder uma série de perguntas, uma série de pontos aí que a gente pode recorrer ao ChatGPT, né? E isso no dia a dia, nas empresas, nas universidades, nos centros de pesquisa, como que isso pode ser utilizado, né? Por exemplo, né, a gente pode aplicar o ChatGPT para conversas automatizadas dentro da corporação, né, dentro da empresa, né? Então, alguns elementos que podem ser calibrados e alimentados na ferramenta, ele pode auxiliar na resolução, ele pode auxiliar também nos cenários de teste, na composição de elementos que vão dar vida a um software. Então, são muitos usos aí que podem recorrer às questões que são colocadas pelo ChatGPT. Tá? Então, é um pouco dos exemplos que a gente pode aplicar aí no dia a dia com o ChatGPT. Uhum. Um exemplo legal disso que a gente usa no grupo do PET é a utilização do ChatGPT para poder gerar textos em inglês. A gente tem um projeto chamado Pet Exchange e a gente interage com pessoas de vários lugares do mundo e todos os dias a gente faz pequenas leituras. E aí o ChatGPT gera o texto pra gente não precisar ficar pesquisando e perdendo tempo procurando o texto melhor para poder achar, enfim. Já poupa muito tempo de uma coisa que agora é rapidinho, pede pro ChatGPT gerar o texto, ele gera o texto, a gente já coloca. Sim, ele tem uma performance muito boa, né? Comparado com ferramentas que a gente tinha no passado, até mesmo ferramentas de tradução,
E o mais interessante da inteligência artificial aplicada sobre isso é que, pelo conceito de machine learning, né, ou seja, aprendizado de máquina, ele vai se aprimorando a cada momento. Então, é diferente quando a gente tinha no passado aqueles tradutores que você colocava as palavras ou um trecho, né, de um determinado texto, e ele buscava essas palavras no seu dicionário interno e compunha ao pé da letra a tradução, né? Aí a gente tinha aquela coisa mais mecanizada. O ChatGPT e outras inteligências, né, artificiais, aí, outros mecanismos de tradução também disponíveis hoje, ele já cria um aprendizado, né? Ou seja, ele vai coletando formas de se traduzir um mesmo texto, um mesmo título, uma mesma palavra, e vai moldando da melhor forma que atenda ao usuário, né? Então ele vai aprendendo também com aquelas traduções que ele já fez. Então a gente tem uma coisa muito mais natural hoje em dia, né? Uma coisa mais normalizada, sem ficar muito mecânico como a gente tinha no passado. Então esse é um excelente exemplo de uso aí do ChatGPT. Sim, são vários, assim, eu acho que ele abrange muitas áreas diferentes. E aqui eu separei um questionamento que a gente fez para o próprio ChatGPT de como ele funciona, e ele consegue explicar para a gente um pouco melhor. Então, resumindo a resposta que o ChatGPT me deu, mas dá para abrir e testar e perguntar também, é super legal. Basicamente, algumas estruturas que o ChatGPT utiliza são redes neurais para poder fazer previsões usando os dados que ele já tem e fazer previsões sobre os novos dados que vão entrando. Aprendizado de máquina, machine learning, que já foi dito. Alguns modelos de linguagem para poder prever sequência de palavras e o que vem depois, o que vem antes no texto, com base com os textos que ele já tem na sua base de dados. E, no mais, assim, técnicas de processamento de linguagem natural também, para poder melhorar um pouco mais a questão da linguagem mesmo, de interagir com os humanos como se fosse uma conversa de pessoa com pessoa e não pessoa com máquina. Então, foi bem legal, assim, o pessoal daqui do Petcast, a gente foi e falou, e se a gente pegasse e fizesse perguntas pro ChatGPT sobre como ele funciona, pra gente abordar no podcast. E aí ele vai respondendo, é bem legal. Sim, e qual o futuro, né, do ChatGPT, né? Hoje ele trata somente a parte texto, né? Mas já há uma prospecção e uma convergência natural para que ele trate também arquivos, imagens, vídeos, áudio, né? O que vai ser muito interessante, porque aí teremos uma vasta oportunidade de criar outros elementos. Por exemplo, um tema que saiu na mídia, né, essas semanas atrás, aí, dias ou semanas atrás, a imagem aí do Papa com um casacão super estiloso, né? Naturalmente, uma imagem criada por inteligência artificial. Ela tem alguns detalhes que são bem grosseiros, né? Mas ela tem uma qualidade também de construção muito boa, né? Você olhando sem se atentar aos detalhes mais grosseiros aí que indicam que não é uma imagem verídica, passa desapercebido, né? E o tema foi interessante porque ele foi publicado, né, em fóruns e de alguma forma ele foi parar lá no Twitter e dali ele viralizou, né? Então não é de se duvidar que daqui a pouco lojas estejam comercializando a jaqueta do Papa, né? Então é um tema extremamente explorado atualmente
com o uso da inteligência artificial, a gente tem outros exemplos aí também foram parar na mídia nos últimos tempos, né? Uma imagem do ex-presidente Trump sendo detido por policiais, né? Porque ele estava em iminência de ser preso, né? Uma imagem produzida também por inteligência artificial, né? E tantos outros exemplos que a gente pode ter por aí, né? O presidente Macron, né? Sentado num lugar com a Torre Eiffel ao fundo e um monte de lixo, sacos plásticos e caixas de papelão, né? Levando, né, a essa questão que a França está passando lá sobre questões relacionadas ao ambiente, né? Então todas imagens produzidas aí por inteligência artificial com bastante definição, com bastante riqueza de detalhes, né, que à primeira vista leva a crer que aquilo é uma realidade, né, mas nada mais é do que algo produzido por uma inteligência artificial. Pra ver, o pessoal é tão criativo, né? Bom, então a gente falou sobre essa parte mais impressionante, talvez, para quem esteja ouvindo. Eu queria perguntar um pouquinho e conversar um pouco mais sobre talvez os malefícios que possam trazer com toda essa tecnologia e tudo isso tão aperfeiçoado com o tempo, em diversas áreas, não só assim. Tem a parte da cultura também, que pode ser prejudicada, como você falou, da criação das imagens. A parte da educação também, questão de plágio. Sim, sim. São muitos exemplos aí de malefícios, né? Ou seja, usar a inteligência artificial, o chat GPT e outras ferramentas tantas aí para o mal é uma coisa que é relativamente fácil, né? Você vê produção de imagens, produção de fake news, produção de coisas não verídicas. Então, as plataformas também estão investindo para combater esse tipo de coisa, tá? Mas é uma preocupação grande, né, sobre esse aspecto da informação em si, da produção de conteúdo em si. Então, a gente vê que isso é um tema que precisa ser combatido com lei eficaz, né, no combate a crimes cibernéticos, né, e também a propagação de fake news, mas são potenciais que essas ferramentas desenvolvem e que podem também levar a essa questão, né? Um outro tema, né, que também seria um possível, né, malefício aí do uso do ChatGPT, né, e outros chatbots, com relação à própria educação em si, né? Os modelos de educação que nós temos hoje espalhados no mundo podem não ter acompanhado as ferramentas e as tecnologias disponíveis, né? Então é natural que essas soluções elas possam ser utilizadas pelos estudantes, pelos alunos, como facilitador ali para algumas atividades cotidianas que a gente tinha no passado dentro de uma sala de aula, né? Como, por exemplo, leitura de um livro, interpretação de texto, produção de um resumo, de um sumário, né? E apresentação disso, né? Então, se a gente pensar no ChatGPT sendo utilizado com essa finalidade de facilitar algumas dessas etapas e atividades, pode haver, ao longo do tempo, um decréscimo aí de conhecimento de coisas mais básicas relacionadas à estrutura de linguagem, a própria aprendizado de temas de atividades
relacionadas a cálculos, a questões relacionadas a algoritmos, onde havia-se um intelecto muito grande por ali de trás, né? Então a inteligência artificial ela vai trazer essas etapas muito mais rapidamente. Então eu deixo de ter um pouco a necessidade de conhecer aquilo mais a fundo. Então, é claro que isso é uma longa discussão, né? Certamente isso precisa ser colocado em pauta pelas instituições de ensino, pelo mundo de forma geral, para entender que a inteligência artificial ela está aqui como aliado de nós seres humanos, né? Ela é uma aliada, ela ajuda a detectar doenças muito mais rapidamente, ela pode gerar modelos matemáticos e modelos de teste e validação para novas vacinas e novos remédios muito mais rapidamente, né? Ela pode fazer a previsão sobre catástrofes naturais muito mais rapidamente, ou seja, tem muita coisa boa que a inteligência artificial nos traz. Porém, é importante, como a gente coloca aqui, ficar de olho também nos malefícios e aquilo que ela pode trazer de elementos que causem algum tipo de mal à sociedade. Uhum. É sempre importante frisar que, apesar de ter esses malefícios, ela traz tanta coisa boa também que é sempre bom a gente estar evoluindo e não voltar para trás. Acho que para finalizar, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho em geral, que o ChatGPT, a inteligência artificial e outros chatbots podem influenciar e o que vai mudar. Sim, as formas de trabalho elas já estão em transformação e vão passar por mais transformações, né? Há um tempo atrás eu participava de uma palestra e o palestrante trouxe um dado interessante, né? Que até 2030, ou seja, no horizonte curto de tempo, nós teremos aproximadamente por volta de 80 novas profissões, né? Essa palestra já fazem alguns anos, 2, 3 anos praticamente, então muitas dessas a gente já está observando aí no mercado e olhando para frente, então nós teremos aproximadamente 80 novas profissões, né? E outras naturalmente deixarão de existir. E onde que está o segredo aí para ter o equilíbrio, né, na ocupação do mercado de trabalho, né? A primeira coisa é capacitação. Isso, sem sombra de dúvidas, sempre foi um elemento que ajudou bastante e vai continuar ajudando, né? Então, se eu estou numa atividade, numa profissão que é muito repetitiva, que não traz grandes valores agregados, né? É aquela atividade que ela se repete ciclicamente, mas que ela não muda, né? Ou seja, ela não tem um valor agregado grande, porque ela não tem nenhuma especialidade, né? Ela só repete, né? Isso facilmente é substituído por uma máquina, um robô, uma inteligência artificial, fazendo às vezes até um pouco melhor, porque ela vai repetir, mas ela vai aprender também, né? Então a gente vê um exemplo claro aí de muitas profissões passando por essa transformação, né? E dentro do mercado de trabalho, a capacitação e na área de tecnologia, nós temos muito fortemente o desenvolvimento de tecnologias voltado para dados. Então, é necessário investir em dados, em capacitação de dados, administração de dados, transformação de dados, porque, vejam, mesmo o ChatGPT, para ele funcionar, é preciso uma coleta, um agrupamento e
uma grande capacidade de lidar com esses dados. Então imaginem, né, pesquisando milhares, milhões de informações e trazendo respostas em milésimo de segundo, né? Então vejam que é importante saber trabalhar com dados. Então daqui para frente as profissões e o mercado vai estar muito de olho nessa questão de dados e tecnologias disruptivas como o ChatGPT e tantas outras que podem estar surgindo e vão estar surgindo daqui para frente. Tá certo. Mas acho que era isso mesmo. Se você quiser dar algum recado final, alguma coisa para. Eu sei que tem bastante gente, espero que esteja bastante gente ouvindo daqui da universidade, então o pessoal de sistemas que tá aí buscando se formar e aprender cada vez mais. Algum conselho, alguma coisa, qualquer coisa. Sim. Pra gente finalizar. Primeira coisa, né, repetindo, né, o que eu falei há pouco, né, a capacitação ela é fundamental e todos vocês estão buscando por isso, estão em universidades com um campo de pesquisa muito amplo e aberto a oportunidades. Então busquem por isso. É importante que a gente esteja muito antenado com aquilo que surgir. Nem sempre a gente vai poder sair usando aquilo que surge logo de cara, né? Isso vai depender muito do contexto onde a gente está inserido, da empresa, da predisposição da empresa em adotar novas tecnologias, mas elas são fundamentais para o profissional de tecnologia sobreviver hoje em dia, né? Então, capacitação, novas tecnologias, novas formas de se fazer aquilo que se fazia antes de maneira mais eficaz, mais eficiente, com menos custos e mais rapidamente, né? Então, hoje o mercado não espera, né? Antes a gente tinha projetos aí que duravam meses, anos, né? Agora não. Agora eu tenho projetos que duram aí 3, 6 meses no máximo. E ele já tem que estar rodando e já tem que estar dando resultado para a corporação. Então busquem se especializar em novas formas de trabalho, novas tecnologias, aplicação de dados, inteligência de dados. É o recado que eu deixo aqui para todos vocês. Tá certo. Muito obrigada, Marcos, por ter participado do nosso podcast. Espero que muito sucesso para você sempre. E obrigada por ter tirado um pouquinho do seu tempo. E é isso. Acho que a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Então foi isso para o episódio de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E espero ver todos vocês no próximo episódio do podcast. Até mais!